Hoje é um dia muito especial, Zayin Adar, dia 7 de Adar, e a gente encontra mencionado na Masechet Megillah, no Talmud, que Haman ficou muito feliz quando ele fez um sorteio para escolher o dia em que Chas v'Shalom ia haver um decreto de, sim, o povo da Pérsia ia ter permissão, Chas v'Shalom, de destruir o povo judeu. E esse dia caiu no mês de Adar, e ele falou, ele sabia, não sei como, mas ele sabia que Moshe Rabbeinu faleceu nesse mês. Ele falou, isso é bom, porque aí ele achava que o fato de Moshe ter falecido no mês de Adar, isso era um sinal de que era um mês de mau agouro para o povo judeu. O que ele não sabia... Quem achava isso? Haman. E o que ele não sabia é que no mesmo mês, ou seja, no dia 7 de Adar, Moshe Rabbeinu faleceu também no 7 de Adar, nesse mesmo dia ele também nasceu. Então não é só um dia de, entre aspas, mau agouro, porque ele achava que o fato de Moshe Rabbeinu ter falecido deixaria o povo desabrigado, desprotegido, enfim. Ao contrário, isso aqui também é o dia que ele nasceu, então é um dia que ele tem o mazal do Moshe Rabbeinu, ele tem a força, a energia de Moshe Rabbeinu chegando no mundo, então é um mês positivo também. Enfim, hoje em dia, que a gente conhece um pouco mais do lado mais profundo da Torá, a gente sabe, coisa que o Haman obviamente não sabia, tá? Mas hoje a gente sabe que o dia do Yurtzeit, o dia do falecimento de um tzadik, principalmente, é um dia de elevação da alma do tzadik. E, por tabelinha, aqueles que estão conectados de alguma maneira com esse tzadik também se elevam. Então, o dia do falecimento de Moshe Rabbeinu, por si só, também é um dia muito positivo. Tá? Mas, enfim, a questão é só que a Gemara menciona isso em relação a Haman, que ele achou que era um sinal, ou seja, que o sorteio dele, que caiu por meio de Adar, seria ia dar certo. Ele achava que isso era um sinal de que ele ia conseguir colocar em prática o plano nefasto que ele tinha. Enfim, que Baruch Hashem não teve, ao contrário, virou um dia de festa, virou Purim. Curiosamente, existe um fenômeno que acontece, eu diria, todo ano, praticamente todo ano, eu só não sei se tem alguma exceção. O dia 7 de Adar sempre vai cair em Parashat Tetzaveh. Curioso isso. Tem anos que tem 2 Adar, aí o dia 7 de Adar, Aleph, normalmente vai cair na semana de Tetzaveh. Esse ano que só tem um, então caiu em Tetzaveh, tudo bem. Pergunta-se, eu creio que isso o Rebbe explica isso com mais detalhes no Fabrenha, uma Sihá, mas é uma pergunta que surge automaticamente. O que tem então a ver a Parashat Tetzaveh com o nascimento ou o falecimento de Moshe Rabbeinu? O que justamente essa Parashat teria alguma coisa a ver? E aí se levanta a seguinte questão. Desde o momento que Moshe Rabbeinu aparece na Torá, no livro de Shemot, no livro de Bereshit, Moshe Rabbeinu não está, mas no livro de Shemot, desde o momento que Moshe Rabbeinu aparece na Torá, ele vai ser mencionado em todas as parashot. Inclusive, o pasuk mais repetido em toda a Torá é Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Mas isso não só de as parashot de Shemot, até o final da Torá. Até Devarim. Sim, direto. Em todas as parashot. A partir de Shemot. Isso, a partir do momento que ele nasce, ele aparece. Sim. Então, o que se menciona é que, curiosamente, um dos poucos lugares da Torá onde o nome de Moshe Rabbeinu não aparece é em Tetzaveh. Para achar inteira, Tetzaveh não tem o nome de Moshe Rabbeinu. E aí, então, isso aumenta ainda mais a curiosidade e a questão aqui. Então, puxa, justo na Parashá em que ele não aparece, é que cai o dia do nascimento e do
aniversário dele, do falecimento de Moshe Rabbeinu. Então, assim, qual é a relação? Tá. E a explicação que costumam dar, eu lembro pelo menos que isso o Rebbe menciona também no Fabrengen, é o seguinte: por que o nome de Moshe não estaria mencionado em algum lugar da Torá? Resposta: porque Moshe pediu. Moshe pediu? Quando é que ele pediu? Quando aconteceu isso? Então a gente encontra isso sim. Explicitamente, tá? A gente vai encontrar o episódio do Egel Azahar, do bezerro de ouro, e Moshe Rabbeinu, ele implora, pede a Hashem, porque Hashem lhe diz em seguida: vou destruir esse povo, e para manter a promessa que Hashem fez para os patriarcas de que o povo judeu ia entrar em Israel, enfim, e tudo, vou fazer um novo povo judeu a partir de Moshe Rabbeinu. E aí Moshe Rabbeinu diz: se Hashem vai apagar o povo judeu, então mecheni na misifrecha, também me apaga do seu livro. Como quem diz, não aceito. Ou seja, se Hashem está dizendo que o povo não merece existir, né, não merece viver, então eu também não mereço. Me lava junto. Tá? Mas a expressão que ele usa é mecheni na misifrecha, me apaga do teu livro. Mecheni na, me apaga, por favor, do teu livro. Misifrecha. Então, aparentemente, Moshe Rabbeinu está pedindo mesmo, literalmente, me apaga da Torá. Por favor, misifrecha do teu livro, que é a Torá. Tá? Então, na prática, Hashem cumpriu a vontade do Tzadik. Tzadik gozer, o Tzadik decreta, Hashem cumpre, e aí Hashem apaga o nome dele na Parashá de Tetzaveh. Tudo bem. Ainda fica difícil de entender como isso está relacionado com o nascimento de Moshe Rabbeinu, o falecimento de Moshe Rabbeinu, a vida de Moshe Rabbeinu. E aí, no Fabrengen, uma das coisas que o Rebbe menciona, se eu não estou enganado, é o seguinte: Moshe Rabbeinu, a vida dele foi ser o Raya Mehemna. Raya Mehemna usa essa expressão, diz um pastor fiel. Tudo bem. O Zohar usa a expressão em aramaico, né? Raya, Roé, Raya em aramaico, Roé, pastor, Mehemna, fiel, tá? Neeman seria em hebraico, Roé, Neeman. Tá? Curiosamente, e aí já vem um outro lado da questão, o último Mahamar que o Rebbe deixou revisado e publicado para a gente estudar foi de Parashat Tetzaveh, nosso Rebbe. E nesse Mahamar ele fala sobre Moshe Rabbeinu. E nesse Mahamar o Rebbe também explica que Moshe Rabbeinu é chamado de Raya Mehemna, um pastor fiel, mas essa expressão tem duas traduções. Pastor fiel, no sentido de que ele realmente cuidou de Am Israel ao longo de toda a jornada que a gente teve no deserto. E existe uma outra tradução que o Zohar também, de uma certa forma, faz alusão a ela. Raya Mehemna significaria o pastor da fé. Então vamos lá. Roé, pastor, tradução literal, é o que faz o rebanho comer, pastar. Ou seja, qual é a função do pastor? O pastor leva o rebanho para o lugar onde tem comida e ele dá de comer para o rebanho. É por isso que é chamado de pastor. Tá? Quando a gente diz que Moshe Rabbeinu é o pastor da fé, significa que Moshe Rabbeinu é aquele que alimenta a nossa emuná.
ele dá força para a nossa emuná. E nesse Ma'amar, que inclusive está no Veshinanto, tá? Ele faz questão de mencionar que Moshe Rabbeinu alimenta a nossa fé, a nossa convicção em Hashem, vamos dizer assim, porque a emuná, ela existe dentro da gente de duas maneiras, ou pelo menos ele coloca no Ma'amar. De forma latente? Não só de forma latente e prática, ele está falando da onde vem, no Ma'amar ele analisa da onde vem essa emuná. Então, ele diz que... Isso é a emuná de cada um. Exatamente. A fé que a gente tem já está embutida na gente. Por quê? Ele dá duas explicações. Uma, porque nosso Nefesh Elokit, nossa alma divina... Isso. Então, nossa alma divina, ela vê a Hashem. Sim. Entendi. Então faz muito sentido. Ela não tem como negar. Então, assim, é óbvio que Sim. E depois ele fala num outro nível. Depois ele diz, não é só porque ela vê. Porque quando você diz a Neshama vê Hashem, por isso ela não pode negar, você está dizendo que a emuná tem um motivo. Eu vejo Hashem. Tá, entendi. Aí se eu tiro o motivo, eu tiro a emuná. Justificando. Aí eu tiro. Ele diz, não, Sim. tem algo mais profundo. A Neshama, o Nefesh, a Elokita, a alma divina, é um pedaço de Hashem. Então, a gente está ligado com Hashem. Não tem como fugir disso. Entendi. A gente não tem como não estar ligado com Hashem. Então, Moshe Rabbeinu é aquele que consegue conectar, ele dá forças para a gente usar essa força que já está dentro da gente para se conectar com a gente. Mais ou menos como que uma fase, entre aspas, inconsciente para uma fase consciente. Sim, Moshe Rabbeinu dá força para a gente usar mais isso. Mais ou menos, e aí no Ma'amar o Rebbe entra em duas situações. Ele coloca, eu estou resumindo, óbvio que o Ma'amar é muito mais profundo, muito mais comprido, mas ele dá a seguinte ideia. Mordecai era o Moshe Rabbeinu da geração dele. O povo estava numa situação complicada, porque em Purim eles poderiam, em teoria, se salvar do decreto de Amã. Em teoria. Como? Se eles, de alguma maneira, abandonassem a sua identidade, o seu Yiddishkeit, seu judaísmo. O decreto foi contra os judeus. Se eles não são mais judeus, teoricamente, o decreto não se aplicaria. E é interessante que o segundo Rebbe, o Mittler Rebbe, entre outros, mas ele escreve isso explicitamente, o Mittler Rebbe escreve, em nenhum momento o povo balançou. Ou seja, não houve ninguém que teve talvez se eu... A gente vê que, infelizmente, em outras épocas, a Inquisição, enfim, até na época dos nazistas, muitos judeus se disfarçaram de Goy, muitos fingiram ser Goy, não judeus, assim, abandonar, enfim, para salvação. Até dá para entender, não estou justificando, mas, enfim, mas isso em Purim não aconteceu. Por quê? Porque tinha o Mordecai, tinha o Moshe Rabbeinu, que alimentou a emuná do pessoal, o pessoal não balançou. Aqui, a ideia de que no dia em que nasce e falece Moshe Rabbeinu, o nome dele não aparece na Torá, isso vem frisar uma coisa muito mais, uma ligação muito mais profunda entre Moshe Rabbeinu e a gente, no sentido... Já entendi. De que ele diz assim, ele diz o seguinte, não faz sentido eu existir se o povo não vai existir. Eu imaginei. Isso. Tá? Ou seja, a vida de Moshe Rabbeinu é Am Israel. Entende? Então, ele nasceu para isso, ele viveu para isso, isso, entende? E só para ilustrar, apesar de que pode não parecer, mas a gente vai ver que tem uma relação curiosa. Rabino Manis Friedman teve várias vezes aqui no Brasil. Em uma das ocasiões ele também contou o seguinte episódio. Ele estava dando uma palestra para um grupo de senhoras
Tinham várias senhoras que já eram religiosas, tinham senhoras que tinham ficado religiosas em algum momento da vida delas. Aí no final da palestra, um pequeno grupo daquelas senhoras pediu para ter uma conversinha em particular com o Rabino Manis Friedman. Sim, claro. Então vieram 8 senhoras, sentaram com ele, explicaram para ele o seguinte: Rabino, a gente começou a ficar mais religiosa depois de casado. Só que nossos maridos não estão acompanhando a gente. Então, está uma situação muito, muito chata, porque a gente faz tudo direitinho e eles, algumas coisas aceitam, outras desistiam. O que a gente faz? O que a gente pode fazer? E aí, o Rabino Manis Friedman se vira para as senhoras e diz o seguinte: deixa eu lhes fazer uma pergunta. Se Hashem aparecesse para todas vocês e dissesse assim: seus maridos não querem cumprir mitzvot, joga eles no lixo, joga fora, o que vocês fariam? Aí as 8 ficaram ali meio chocadas, assim, sem saber o que responder. Rabino Manis Friedman olhou para elas e falou: olha, se eu fosse os seus maridos, eu já teria jogado vocês fora. Vocês ainda estão pensando no que fazer? Aí elas ficaram... Como assim? Não entenderam nada. Aí ele falou para elas: veja bem, entendam os seus maridos. Vocês estão dizendo que, olha, eu gosto muito de você, mas kasher é mais importante, mas isso é mais importante. Por que é mais importante? Não, porque a Hashem quer. Tá? Imagina a situação em que vocês estão colocando seus maridos. É uma concorrência desleal. Eles estão concorrendo com a Hashem. Eles não têm chance. Como é que eles vão ganhar de Hashem? Não vão. Então, eles estão muito mal. Porque eles não têm como concorrer, eles não têm. O que eles vão. Se você não dizer, Hazu Shalom, se ela estivesse trocando por um outro cara que fosse mais bonito, mais rico, dá para fazer alguma coisa. Mas o Hashem não tem como, vai fazer o quê? E elas ficaram, então vocês tinham que dizer para Hashem o seguinte: Hashem, o senhor tem toda a razão. Se o senhor mandou jogar fora os nossos maridos, a gente vai jogar. O senhor mandou, vou discutir com a Hashem. Eu quero fazer tudo que a Hashem manda, então se a Hashem mandou jogar fora, eu jogo fora. Mas eu vou junto. Mas isso foi a resposta que ele deu, eu vou explicar. A resposta que ele deu, até onde eu peguei, isso. A resposta que ele deu para elas foi: vocês deviam dizer para Hashem, tudo bem, Hashem, vamos jogar eles fora, mas nós vamos junto. Por quê? Porque nós somos fiéis. A gente, obviamente, é fiel a Hashem, mas a gente também é fiel aos nossos maridos. Então, se a Hashem falou, joga eles fora, a gente vai jogar eles fora e vai junto. Que nem Moshe Rabbeinu. Se é para jogar o povo fora, joga também. Eu vou discutir com a Hashem, eu vou junto. Ou seja, essa é a ideia de fidelidade. Ou seja, seus maridos têm que entender que vocês não abandonaram eles para ficar com a Hashem. Vocês estão com eles. Até se chama mandar jogar fora, vocês vão junto. Entende? Ou seja, a ideia aqui é de que a gente está junto. O Moshe Rabbeinu está ligado com o povo de Israel. Então, o destino muito assim, interessante essa aula. Então, a partir daí, tanto essas senhoras quanto a gente, até um certo ponto, a gente entende, é outra relação. Ou seja, elas não estão trocando Haz Veshalom, os maridos por Hashem, elas estão junto com eles e com Hashem. E desse jeito elas vão conseguir levar eles. Porque se eles acham, ou eles sentem que elas estão abandonando eles para ficar com Hashem, cada vez a distância vai ficar maior. Entende?
Então, essa é uma das ideias, vamos dizer, de por que o dia 7 de Adar, de modo geral, vai cair nessa paraxá em que o nome de Moshe Rabbeinu está apagado, para dizer, eu não sou nada sem Am Israel. Ele tá com a gente o tempo todo. E no fundo, é isso que dá força para a gente ter emuná até hoje. Porque tem um Moshe Rabbeinu dentro de cada um de nós, que dá essa força para cada um de nós. Basicamente é isso. No Maamar, onde o Parshat Tetzaveh, Beatat Tetzaveh, de Tafshin Nun Beit, de 1992, do Rebbe, foi o último Maamar que o Rebbe deu revisado. Ele faz algumas colocações, não vamos entrar em todos os detalhes, mas ele diz o seguinte: existe um nível de conexão com Hashem que é profundo, que a gente chama isso de Mesirut Nefesh, a capacidade que a gente tem de dar a vida por Hashem. Esse nível a gente atingiu em Purim com Mordechai, porque a gente vai na Megillah a gente vê muito pouco, tá muito resumido. Na Gemara, quando a Gemara conta os eventos de Purim, a gente vê claramente que Mordechai, que era o Moshe Rabbeinu daquela geração, reuniu 22 mil crianças, estudou Torá com elas em público, e aí o Haman estava morrendo de raiva e mandou prender todo mundo. Enfim, você vai ver que o povo de Israel não teve medo de praticar mitzvot, mesmo quando isso podia, e de uma certa forma, estava arriscando a vida deles. Eles tinham 11 meses, porque o decreto de Haman foi feito por volta de Nissan, e era para o mês de Adar do ano seguinte, vamos dizer assim, o seguinte, 11 meses depois. É quase um ano. Isso, quase um ano. E nesse decreto estava escrito que naquele dia, Chas v'Shalom, os persas todos os outros habitantes da Pérsia podiam atacar, Chas v'Shalom, matar, pilhar, roubar, enfim, os Yehudim. Em tempos modernos, isso seria o correspondente em parte, ao Kristallnacht, mas seria pior ainda. Tá? Mas são 11 meses. Então, em 11 meses, e uns quebrados lá, como o segundo Rebbe explicou, eles tinham chance de mudar de endereço, mudar de identidade, podiam fazer um monte de coisa. E podiam se safar. E muito pelo contrário, com a força do Mordechai, que era o Moshe Rabbeinu, eles não abandonaram nada, ao contrário, fizeram questão de fazer em público e não deixaram de cumprir as mitzvot. Então, houve um nível de Mesirut Nefesh, houve um nível de entrega para Hashem. Então, isso o Rebbe analisa, que está no Maamar do seu sogro, sobre Purim também, está ligado com essa época, e a gente vê a grandeza de Mordechai, do Moshe Rabbeinu, que deu força para o pessoal não bobear, não tropeçar e continuar ligado com Hashem. Aí o Rebbe vai adiante e ele diz o seguinte: contudo, isso ainda é uma situação de pressão externa. Ou seja, já que querem destruir a gente, já que querem impedir a gente de cumprir mitzvot, enfim, a gente vai ficar firme e vai cumprir. E aí o Rebbe diz, essa Mesirut Nefesh, essa capacidade de dar a vida pela Torá, pelas mitzvot, por Hashem, ela quase que ficou restrita a uma situação de limite. Mas, infelizmente, a gente vê que depois que passa a situação de limite, as pessoas caem de novo no hábito. E ele deu um exemplo muito atual, vamos dizer assim, atual no sentido de que hoje em dia a gente também vê isso. O comunismo na Rússia, ele durou 70 anos. Durante a grande parte do período do comunismo, muitos Yehudim, muitos Hasidim em especial, eles tiveram
Messirut Nefesh, eles tiveram, eles tiveram a capacidade de se sacrificar, de educar os filhos com todo cuidado. Eles foram super cuidadosos, apesar de toda a situação, e depois, Baruch Hashem, em algum momento conseguiram sair da Rússia, e muitos chegaram até os Estados Unidos, Israel. E aí o Rebbe observa que depois que saíram da Rússia, nem todos mantiveram o mesmo nível de esforço, de dedicação, de capricho nas mitzvot. Deram uma relaxada. Então o Rebbe diz que é preciso a gente tirar de dentro de si, com a ajuda do Moshe Rabbeinu da geração, no caso do Rebbe, um outro tipo de Messirut Nefesh, que não depende de uma pressão externa, e sim um Messirut Nefesh que vem de uma pressão interna. Entendi. Como? Ser um nível mais Como? alto. É mais alto, exatamente, mas é mais difícil. Sim. Como? O Rebbe diz, a gente tem que estar chateado que Mashiach não chegou, chateado que a Geulah não está aqui. A gente tem que estar desesperado pela Geulah, porque aí vem de dentro. Eu não dependo do Goi ou do outro lá que vai me proibir de fazer mitzvot. Eu falo, como o Mashiach não chegou? Como vou estudar mais Torá? Vou fazer mais mitzvot? Como a gente não teve Betamigdash ainda? Que absurdo! E isso tem que doer tanto, tem que perturbar tanto, a ponto do Yehudi realmente mudar, agir com o máximo. A ideia de Messirut Nefesh, a ideia de que a pessoa é capaz de dar vida por Hashem, é que ele vai tirar as forças lá de dentro para fazer coisas que ele nem imaginava que era capaz de fazer. O Rebbe fala, por que não usar isso para estudar a Torá, para fazer mitzvot? E não precisa esperar acontecer alguma coisa ruim para a gente começar a se dedicar. Tem um decreto aí, eu vou me esforçar para desfazer o decreto. Sim. Ao contrário, a gente tem uma coisa tão boa que está para chegar a qualquer instante e talvez falta um pouquinho. Mas aí depende da gente. Aí não é de fora, é de dentro. Então essa Messirut Nefesh tem que vir de dentro. E isso é uma coisa que também Moshe Rabbeinu dá forças para a gente fazer. Essa basicamente é uma das ideias do Mahamar. Enfim.